bom dia, não, boa tarde. Boa tarde. Acho que a maioria aqui já me conhece, mas para quem não conhece, eu sou o Rogério Gomes. Eu sou coordenador da Comissão Executiva de Acompanhamento do Projeto Iguaçu, o controle social do Projeto Iguaçu, isso a nível Baixada Fluminense. Tá? A gente participou de atividades aí no Projeto Iguaçu, que é o projeto de controle de inundação e recuperação ambiental dos rios, dos principais rios da Baixada Fluminense. Então a gente participou de um trabalho, né, poderia se dizer novo, né? Na verdade tem outro comitê anterior a gente, outras pessoas que a maioria já faleceu. Agora está saindo o microfone. Está saindo? Agora sim. Tá saindo. Vou falar mais perto então. Né? E a gente acompanhou o projeto durante aí aproximadamente uns 6 anos, junto ao INEA, junto à COP, ao FRJ, praticamente a gente foi pós-graduado, como a Sheila estava falando aí, na questão de enchente na Baixada Fluminense. É um grupo único, tá? É um grupo único. Esse grupo aí, o Dr. Paulo Canedo, da UFRJ, né, em todos os documentos está lá constando, ele sempre falando, né, que sem a participação do controle social, né, dentro do projeto, o projeto não teria tido a eficácia que teve em algumas situações, a gente sabendo que teve erros. Mas sem a participação popular, que é isso que está fazendo exatamente aqui nessa audiência pública, esse trabalho, né, o projeto Iguaçu não teria avançado. O projeto Iguaçu ele não é um projeto político, é um projeto técnico. Né? Ele é um projeto técnico criado após aquelas enchentes que houve lá na década de 60, 70, 80, né? Os técnicos do Estado sentaram e foram fazer um levantamento que é exatamente esse, doutor, que vocês estão fazendo para fazer o plano de contingência, para entender a problemática da enchente. Primeiro tinha que se entender, porque se não entendesse a problemática, não saberia como agir, o que fazer. Né? E esse trabalho foi feito, né, durante aproximadamente uns 15 anos, entre 87 e 95, mais ou menos, até mais, né? E ele, como é que eu vou falar? Ele juntou todos os envolvidos nessa questão, né, da enchente, na questão da mitigação, todas as secretarias, as prefeituras. Então foi um processo muito longo. E desse processo nasceu o projeto Iguaçu, que é um plano de ação para a Baixada Fluminense, tá? Que esse plano ele visa justamente, eu não vou falar resolver a questão da enchente, que a gente está aqui para deixar bem claro, porque não tem como impedir a enchente. O senhor acabou de falar, né? Exatamente isso aí, não tem como impedir a enchente. Então a questão é minimizar os efeitos da enchente, porque nós estamos abaixo do nível do mar, a maior parte do território de Belfort está abaixo do nível do mar e sofre exatamente o que ele falou. Essa preocupação que o nosso prefeito teve desde janeiro ao Suí, e vem aí, o senhor deve estar acompanhando as obras, né? A todo momento, hoje tem intervenção praticamente diária dos rios através do país. Né? A gente, o prefeito entende isso, desde o seu primeiro dia de mandato já começou a percorrer com o nosso secretário de Meio Ambiente, que faça um acompanhamento e para esperar o quê? Que nós tenhamos um impacto menor nesse próximo verão que está se aproximando. Não, com certeza. Na verdade, é minha obrigação, né? Estar acompanhando todas as informações, né? A gente está ciente, por exemplo, da questão da liberação, né? Do valor lá de 208 milhões, que o secretário, aliás, quando ele era deputado, ele já estava correndo atrás e quando ele chegou à prefeitura, ele botou isso na prioridade, porque ele sabe o que aconteceu no ano passado, né? Ele sabe desses problemas. Mas resumindo a questão do projeto Iguaçu, é o projeto, ele é o projeto que deveria estar na gaveta de todos os gestores da Baixada Fluminense. E tudo que se fizesse deveria primeiro olhar o projeto Iguaçu e depois fazer. Isso em todas as secretarias citadas, todas as secretarias envolvidas. Porque cada um tem uma participação dentro ali da situação. Houve duas enchentes, duas situações gravíssimas, vamos botar assim, gravíssimas, que impactou o mundo, né? Que foi, primeiro, Furacão Katrina, Nova Orleans, 2005, que eu acredito que deve ser referência para as defesas civis e para todo mundo, né? A situação lá foi muito complicada, um evento climático lá inesperado, praticamente arrasou a cidade, porque o dique rompeu, houve falha no sistema de comunicação,
né? Houve falha no sistema de comunicação, que fez com que não conseguisse justamente tirar essas famílias de lá. Os mais impactados foram justamente os menos favorecidos, né? Os mais pobres, pessoal de rua e tudo mais, porque não tinha como se comunicar, né? E lá a gente teve aproximadamente de 1.500 a 2.000. Nem a IA consegue identificar exatamente o número específico, mas entre 1.500 e 2.000 pessoas morreram, né? Tanto ali em Nova Orleans, Mississippi, Alabama, se eu não me engano, impactados diretamente pelo furacão Katrina, né? E aonde estavam as falhas? Justamente que não funcionou os planos de contingência, né? A coisa não funcionou. Como o evento foi um evento inesperado, né? Não se contava com o Rio Grande do Sul, que eu vou citar depois. Então, quando aconteceu, né, houve falha para tudo quanto é lado. O próprio presidente na época, que foi o W. Bush, né, o George W. Bush, ele reconheceu as falhas do governo, né, em se tirar essas famílias de lá. E posterior a esse problema em Nova Orleans, para quem não acompanhou as informações e tudo mais, foram gastos lá, ao longo dos anos após o furacão Katrina, mais de 120 bilhões de dólares até agora. Mais de 120 bilhões de dólares. Para vocês verem o valor que está sendo utilizado para recuperar uma coisa que poderia lá mesmo, poderia ter feito a coisa com mais eficiência. Vamos botar assim. E no caso aqui do Rio Grande do Sul, que o governador Eduardo Leite também reconheceu, ele mesmo reconheceu, ele falou na televisão, nós erramos, nós não priorizamos, né? E fomos priorizar as contas públicas e tudo mais e tal, e ele deixou de lado, ignorando, ao contrário do que vocês estão fazendo, ignorando os efeitos climáticos. Porque, pessoal, para entender, deixar bem claro, para entender os eventos climáticos, né, a mudança climática, hoje, os técnicos não conseguem especificar o que vai acontecer. Não dá para prever o que vai acontecer. Então, é justamente os eventos extremos, é um evento que pode ocorrer, como aconteceu, doutor, no dia 11 de novembro de 2009, que nós estávamos no curso de políticas públicas, participando dentro do Projeto Iguaçu, e quando eu estava vindo embora, no caso, né, tudo engarrafado, um nó no trânsito praticamente, eu tive que soltar a Nuvona e ir andando até o lote 15, já sabendo o que eles fizeram. Porque o INEA já estava escavando, já estava se fazendo a obra. Na verdade, o problema não era ele, era eu que não entendia ainda a coisa como que funciona, e foi uma chuva, né, com um volume pluviométrico lá, uma previsão, eu não lembro se foi chuva de 50 anos, de 30 anos, né, de recorrência. Né, porque as pessoas nem sabem essa coisa da chuva de recorrência. A população não entende isso da chuva de recorrência. Isso quer dizer que uma chuva corre e ocorre depois de novo. Tá? Então a chuva de 66, ela choveu em 66, caiu 440 milímetros no Rio de Janeiro, ela vai chover de novo. Dá para especificar a data? Não. E hoje, com a questão da mudança climática, é pior ainda. Então, nós tivemos em 2009, se eu não me engano, a mais forte foram 4 eventos, pelo menos 4 eventos, em 2009, 2010. Né? Dia 11 de novembro de 2010, dia 31, a virada do ano, a gente virou debaixo d'água, né? Depois a gente teve dia 15 de janeiro de 2010, depois nós tivemos dia 25 de janeiro de 2010, depois voltou em abril de novo. Né? Eu, no caso, a minha família é impactada diretamente pela enchente, porque nós moramos praticamente dentro do polder do Outeiro, que é o bairro de Jardim Brasil, que para mim nem deveria existir. Então a falha está lá atrás. Beleza, estamos aqui hoje. Né? Então, esses eventos que aconteceram ao longo do mundo aí são eventos gravíssimos, mas que está mostrando para os governos, né, para a população, que há necessidade, né, de uma mudança de comportamento de todos, né, tanto do governo quanto da população. Mas são necessárias medidas eficazes para a coisa funcionar na hora que precisar, que é exatamente isso que está falando aqui agora. Esse é o nosso objetivo. Isso, e dou até o parabéns para exatamente. Eu estou até dando parabéns para vocês por causa desse tipo de trabalho que estão fazendo aqui agora. Né? Então, essa questão da falha de gestão, né, nesses locais, né, afetou diretamente as ações, tanto de mitigação quanto de resiliência. A coisa não funcionou. No Rio Grande do Sul também não conseguiu se retirar as famílias a tempo, né, a coisa encheu em 1 hora. Meu filho mora em Porto Alegre, teve que subir o morro lá com a filha de 1 mês, né, teve que andar 9 quilômetros para sair porque estava tudo fechado. 23 estações de bombeamento
não funcionário, né? Não funcionaram, o DIC da Mauá não funcionou, parte rompeu. Ou seja, tinha estação, ou seja, achavam que ia funcionar, mas não houve teste. Eles já tinham tido um problema em 23 e não tomaram as iniciativas necessárias, ou então a questão da morosidade de resolver questão de papelada, né? Essa coisa que é a questão política que a gente sabe, a coisa não foi feita, não foi feita. E aqui a gente teve esse problema em 24, né? E, se eu não me engano, a paralisação do projeto Iguaçu foi em 2012, por causa de irregularidades identificadas pelo TCE e pelo TCU. Deixa eu interromper o senhor, por gentileza, queria pedir a sua compreensão. Já está um pouco estendida a hora, já vão para as 13 horas da tarde. E assim, se o senhor quiser dar uma contribuição, como eu falei para o senhor, a equipe técnica está prontamente para receber o senhor lá na defesa, as portas estão abertas, a gente continuar, é muito interessante, a gente tem o seu conhecimento. Tá? Acho que é de suma importância para a gente, vai contribuir de alguma forma. Deixa aí as portas abertas, tem a sua compreensão aí, perdoa, de repente tem outras pessoas que querem falar. Com certeza, deixa eu só finalizar, Sim, senhor. Porque numa agenda particular com o senhor, eu vou estar falando só com o senhor, e aqui é uma audiência pública, no caso, né? Eu já participei disso. Dentro do projeto Iguaçu, a gente participou de aproximadamente 3 audiências públicas com o ministro lá, com o governador lá. Eu tenho vários materiais, né, de jornalismo também na internet, e vão me ver lá do lado de ministro, lá questionando, e saiu no jornal, e ontem foi página na primeira, foi matéria de primeira página do jornal, essa questão de questionamento, porque a gente sabe dos erros. Né? E aqui, no caso, a gente tem várias secretarias reunidas. Então, a intenção desse momento é justamente por falta de oportunidade. Então, para finalizar, que eu já dei esses exemplos aí, né, que são várias questões que têm que ser revistas, né, tem a questão da nossa participação enquanto controle social nas agendas, que é importantíssimo. Essa listagem que está aqui, ó, que é do INEA, essa lista desse tamanho aqui, é do Fórum Regional de Participação e Controle Social do Projeto Iguaçu, que foi criado em 2012. Isso aqui consta todos os órgãos que deveriam estar se reunindo coletivamente dentro de um fórum. Ou seja, isso foi desarticulado em 2012 e nem isso aqui foi retomado. Entendeu? Então, se ficar em conversa paralela, às vezes a gente não consegue provocar como deveria. Aí, na hora que der o problema, né, na hora que der o problema que a televisão vier, aí todo mundo não sabe o que fazer. O governador, o prefeito, o gestor, todo mundo tira o corpo fora na hora da situação. Eu conversei com a secretária Rosângela Gomes, eu estive lá com o secretário Diogo também, conversando com ele. Né, sou cobrado pela população, né, as informações vêm, eles vêm direto a mim, procuram nas minhas páginas as informações, né, tanto os acadêmicos quanto a população, porque a gente detém todo um legado do Projeto Iguaçu, vamos botar assim. Né? E Diogo, na conversa com a Rosângela, ela tinha falado exatamente aquilo que você falou. Eu não, em momento algum, né, eu posso contradizer a questão da tua competência. Eu reconheço isso. E sei há quanto tempo você está aqui. Só que a falha não está em você. Não está no gestor, de repente, na vontade política, sim. E mais parceiros, ou seja, mais deputados, mais vereadores, né? A gente está na casa de vereadores, mais vereadores, mais gente cobrando. Porque se reúne 2, 3 deputados, 2, 3, 4, 5, 10 vereadores, o próprio prefeito vai a Brasília, eu duvido que não vão atender. Porque se me atende, por que não vai atender um grupo desse? Então não há esse tipo de união também, que é necessário. Eu já passei por vários problemas aqui no município, outras gestões, né, em conjunto com a Defesa Civil também, e o pessoal me ligando porque um dinheiro não era liberado porque o secretário não assinava. Isso acontece, a gente não vai citar o nome que não há necessidade, mas a gente sabe disso. Mas com relação, por exemplo, para finalizar, né, para dar as outras pessoas, com relação à questão do cartão recomeçar, que é uma coisa que atinge várias pessoas aqui, né, houve muitas falhas no sistema, muitas. A primeira, simples, Diogo, a primeira que eu falei com a secretária, que depois foi resolvido, sabe o que foi? A listagem ter sido divulgada no Diário Oficial fora de ordem alfabética. Aí, a vovozinha que mora, vamos estar falando muito do Babi, vamos embora, a vovozinha que mora lá no Babi, que não tem acesso à internet, que não tem entendimento, como é que ela ia achar o nome dela? Para ela poder correr atrás. Não consegui, estava fora de alfabética. Uma coisa simples, né? Que é Excel, né?
você sabe disso, estava fora de ordem alfabética. Umas 3 ou 4 listagens estavam fora de ordem alfabética. Aí 7 mil nomes, como é que você vai achar o seu nome? Não consegue achar. Então foi complicado isso, ela conseguiu sanar essa questão, né? Aí depois, a questão, por exemplo, dos cadastros feitos em Belfor Roxo. Eu tive em outros municípios. Em Belfor Roxo, houveram pelo menos 5 filas. Né? As pessoas devem ter passado por isso aqui. Ou pelo menos 5 filas. Primeiro cadastro lá no CRAS, né, para o benefício. Né? Aí o segundo cadastro da Defesa Civil. Não. Aí o segundo cadastro para a cesta básica. Kit de limpeza. Depois o protocolo da Defesa Civil, não é isso? E depois o laudo. E depois a fila para pegar. Aí vocês lembram 3, 4, 5 reportagens da Rede Globo, as pessoas de madrugada, que não tem como impedir, de madrugada na fila lá, é aquele perrengue e massacrando o município. Também não gosto de ver isso. Entendeu agora? Aí, informações desencontradas, como é que eu vou falar, intencionalmente ou não, mas informações desencontradas, tem 10 mil cadastros, tem 20 mil cadastros, tem 30 mil cadastros. As informações eram essas. A Defesa Civil, tem 19 mil cadastros. Alguns números bateram aqui, né? Tem 19 mil cadastros. Tem 30 mil. Que eu saiba, tem quase entre 24 mil e 30 mil. Cadastro, o cartão vai começar. Quantos foram pagos? Você passou? 11 mil. 10 mil e pouco? 11 mil. Foram 30 mil cadastros. Até que se prova o contrário. Não é isso? E eu estou dentro desses 30 mil. Eu e todas as pessoas que eu conheço lá. Só foi enviado para o Estado 10 mil e pouco. Não, estou ciente. Sendo que a questão de critérios tem que ser cumprida, a gente sabe disso, que a própria secretária me passou. Tinha defunto lá na lista. Tinha gente que mora no morro na lista. Então tem que haver esse tipo de critério realmente. Mas, levando isso em consideração, secretário Perini e Diogo, eu ia até também falar isso para você, eu acho que a gente tem que aprender com os erros dos outros. Não é isso? E principalmente procurar se espelhar naquilo que está dando certo, né? E quantos benefícios foram dados no Rio Grande do Sul? A população recebeu aproximadamente R$ 9.500, R$ 9.600. Não foi isso? O auxílio reconstrução, 5.100. O volta por cima, 2.500. E o PIX, lembra que todo mundo contribuiu? 2.000. E tem os outros benefícios com relação à isenção de IPTU, e vai vir numa liberação de... E aqui a gente não viu isso acontecer. E outra coisa, porque eu li, e outra coisa, lá quando houve esse problema do cadastramento, doutor, né, eles montaram uma equipe da prefeitura para resolver os problemas, as pendências, para cumprir os critérios. Ou seja, não prejudicou a população, não sabotou a população. Porque nós fomos sabotados. Eu tive um prejuízo, eu, minha mãe, são 3 casas. Eu, minha mãe e a minha irmã tivemos um prejuízo, sei lá, de R$20 mil dentro de casa. Perdemos tudo, porque foi 1,5 metro de água. O culpado da enchente sou eu? Não. Quem deveria dar o suporte não deu. E na hora de cumprir o benefício, não. Por quê? Porque o cadastro estava desatualizado. Não é isso? Então a própria prefeitura deveria ter montado, né, uma equipe, né, para poder dar esse tipo de suporte para resolver as pendências antes, para chegar lá no Estado, como chegou na mão dele, mastigado, a coisa pronta e segura, mas não. A gente sabe que essa desconfiança, essa coisa toda, então a maior parte, aproximadamente 20 mil pessoas foram prejudicadas. E com relação a vocês, por exemplo, né, na nossa visão, por exemplo, quando a gente está na rua, a gente pensou assim, porque eu sei que a Defesa Civil não tem esse suporte, né, essa estrutura, mas se a Defesa Civil tivesse estrutura de um computador lá, funcionando lá, na área lá, ficaria muito mais fácil, porque as pessoas teriam que se deslocar. Não é isso? Então foram muitas falhas que houveram, que a gente precisa ver isso, porque senão a gente vai ter os mesmos problemas que teve em Nova Orleans e que teve no Rio Grande do Sul. Então eu aconselho os 2 secretários, que aí eu deixo bancar, aliás, eu aceito bancar como cidadão, eu aceito bancar isso para vocês, mas eu aconselho os 2 secretários irem tanto ao Rio Grande do Sul como a Nova Orleans, a aprender com eles lá e trazer isso para a gente, para Belfor Roxo, porque a cidade está melhorando, está ficando bonita e merece isso. Então pode se usar esse tipo de experiência, entendeu, Sheila? Esse tipo de experiência deles lá, para poder trazer também para cá esse tipo de benefício. Tá? Obrigado. Bom, eu agradeço, Rogério, suas considerações aí. O nosso objetivo, o objetivo do prefeito realmente é fazer o melhor pela cidade, transformar, ressignificar. A gente sabe que existiram falhas no passado,
E a gente sempre está aprendendo, né? A nossa equipe técnica está aqui há 25 anos, né? Só que às vezes a gente não tem a estrutura necessária, como nos governos passados não tivemos estrutura para funcionar como iniciamos esse ano com o nosso prefeito Canela. Bom, para fazer as considerações finais aí,